Boa tarde. Hoje é dia 10 de maio de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio. Vou jogar o tênis de vocês dois aí, parar de falar. Ó, derrubo vocês com o chulé. Não para de falar. Os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana Laura, a Júlia, o Igor, o Luiz, o Micael, a Evelyn, a Ana Júlia, o Cauã, a Vitória Lara, a Vitória, o Matheus, o Eric e o Enzo. Os demais alunos, por qualquer motivo que seja, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, encaminhado aos alunos que faltaram e aos que estão presentes. Aos que faltaram, têm a obrigação de assistir e colocar a sua atividade e aprendizado em dia, para não ser prejudicado em relação aos demais colegas. E os que estão frequentes podem rever a aula na hora de realizar o Tarefa São Paulo. Lembrando que não basta fazer, tem que tentar acertar, né, Matheus? Ok. Nem viu o que eu falei, viu? Nem sabe o que eu falei, que prestando atenção que é Lazo, né? Hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Não, nós já estamos tendo aula do segundo bimestre faz hora. Primeiro conteúdo do segundo bimestre. Aula número 1. Sequência de atividade 5 no material Aprender Sempre. Aquela apostila lilás, roxa, não lembro a cor que é de vocês? Roxa. Então, é a aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Olha o tema. Revisando o significado de fração, parte 1. O que é o significado de fração? É parte de alguma coisa inteira? Isso. É quando você pega uma coisa inteira, divide em partes e pega algumas partes. Existem frações próprias, impróprias, mistas, né? Entre outras. Vamos lá. Conteúdo: significado de frações. Objetivos: reconhecer o significado de fração, identificar a fração com o significado de parte de inteiros. Habilidade é uma eu aprendi ontem que não é uma revisão e nem recuperação, é uma recomposição. O conteúdo que a gente está recompondo. Então, uma recomposição da habilidade do 7º ano, EF 07 MA 08. Ler, compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Então, Vitória, você falou uma coisa que é partes de um inteiro. Quando a gente pega um inteiro, divide em partes e pode pegar algumas partes, certo? E a gente sabe também que toda fração é uma divisão. Quando eu quero ele em formato decimal, eu divido o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo. Tranquilo? Dando início então. Fracionamento do quadrado. O que quer dizer fracionamento? Quando alguém fala assim, vou fracionar alguma coisa, vou dividir em partes, fazer uma fração, dividir, né? Até assim, não entrando em detalhes, que cada um tem sua religião e eu respeito todas, mas eu vou falar uma, né? Na religião católica a gente recebe o corpo de Cristo, né? Também eram chamados, tem vários nomes, né? Corpo de Cristo, hóstia, comunhão, e uma das primeiras era a fração do pão. Por que fração do pão? Porque o pão era dividido. Então, aprendi isso no curso que eu fiz. Então, fração do pão. Eu acho tão bonito falar fração do pão, porque envolve matemática. Tudo que envolve matemática fica lindo. Ai, eu ia achar outras coisas bonitas aí, eu acho. Então, vamos lá, continuando.
Descubra pelo menos 4 formas diferentes de dividir o quadrado em 4 partes iguais. Cruzar. Pronto, a Vitória já resolveu uma. Cruzando aqui sim, Vitória? Foi assim mesmo. Não? Como que era? Ah, e agora já foi. Agora você deu 2 soluções. Não fala mais nada. Então, ó, a Vitória tinha falado de fazer isso daqui. Ficou em 4 partes iguais? Se fosse um retângulo, talvez não. Mas um quadrado, sim. E aí eu, sem querer, fiz uma outra ali. Escolhe alguém, Vitória. Edson Matheus. Mateus, divida em 4 partes iguais. É. Diferente dessas duas que já foram feitas. Como você conseguiria dividir esse quadrado em 4 partes iguais? Sem usar essa e essa. Não precisa usar os pontos também. Não há necessidade. Imagina que isso aqui é um bolo, você vai dividir em 4 partes iguais. Você não pode dividir nem desse jeito, nem desse jeito. Alguém tem uma ideia? Assim. Olha lá, as duas responderam do mesmo jeito, em colunas. Agora você pensa na outra. Em colunas, em 4 partes iguais. Certo? Vai lá, Matheus. Em linhas. Pronto, 4 partes iguais. Pode, professor, em linhas? É, pode, foi diferente. Ué. Tem mais alguma? O desenho parece igual. Hã? Tem mais alguma? Como? Eu consigo pensar em mais duas. Assim, ó. Tipo, o senhor divide Na metade. daí faz 2 triângulos. Isso, essa é uma das que eu pensei também. Tá dividido em 4 partes iguais? Tá. Tem mais uma só que eu consegui pensar. E a dica é isso. Primeiro divide em retângulos. Posso fazer? Só para eu ter uma ideia aqui. Ficou em 4 partes iguais? Calma aí, não ainda. Como que é mesmo agora? Agora divide ao meio. Ah, não ficou. Calma aí, eu errei. Lembrei como que é. É isso aqui, ó. Aqui fica assim. Aí você faz aqui, aqui e aqui. Ó. Se eu fosse dividir em partes aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Esse risquinho fraquinho não conta, tá? Igual não tá, mas tá. Ó, seria 1, 2, 3, 4, certo? Se você virar ele, encaixa aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Se você virar ele, encaixa aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui também. 1, 2, 3, 4. Certo? Então ele ficou em 4 partes iguais. Só que dá mais trabalho, né? Mas ficou em 4 partes iguais. Certo? Vamos continuar então? Alguém teve mais alguma ideia que eu não tive que vocês podem ter tido aí? Não, né? Não sei, vai que tem. Ah, o que eu pensei é esse aqui, ó. Todas que nós pensamos. É, na verdade, nós pensamos umas a mais, não foi? Uma só que é o do triângulo. É, que não tem aqui, né? Aquele assim. Ó, aqui, formou um L deitado, outro L deitado. Cheio de L aqui. Certo? Mais alguma que veio na cabeça aí? Não? Ah, poderia ser assim também, ó. Mas bem feitinho. Faz uma curvinha aqui assim, ó. Né? Mas eu não sou bom desenhista. Então use a criatividade de vocês, tá bom? Fatos. Podia mentir, eu falava, não, professor, imagina esse desenho é bem calazo. Usava o dedinho assim, ó. Usava o dedinho. É verdade, melhor não. Noção fundamental de uma fração. Noção fundamental. Isso aí eu tenho que saber sobre fração. Uma fração
é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, uma fração uma fração precisa considerar o todo. O que é o todo? Isso, o todo é o inteiro. A divisão desse todo em partes iguais, não posso fazer assim. Foi dividido em 4 partes, mas não foram partes iguais. A divisão em partes iguais, a quantidade de partes escolhida. Então eu pego o todo, aí eu divido em 4 partes, quer dizer que o meu denominador é 4. Eu escolho uma parte, meu numerador é 1. Então, o meu inteiro foi dividido em 4 partes, onde eu escolhi uma parte. Tranquilo? Noção fundamental de uma fração. Quadrado dividido em 4 partes iguais. Então, repare aqui, ó, essa vermelha é igual a essa branca? Você fala, não, mas se você rodar ela, fica igual. Certo? Quantidade de partes escolhidas. Quantas partes foram escolhidas? 1, 2. Então eu tenho dividido por 4 partes. E o total escolhida foram 2. Aí alguém pode falar assim, mas professor, na hora de simplificar por 2, vai dar meio. Aí você olha aqui na imagem e fala, mas não é a metade que está pintada. É a metade que está pintada ou não é? É que a gente é acostumado a ver metade desse jeito, né? Metade para cá, metade para lá. Se eu pegar um retângulo, corto no meio, metade para cá, metade para lá. Eu não consigo imaginar metade dividida em partes diferentes. Então há a possibilidade. O jeito de provar isso é que quantos quadradinhos tem em cada parte? Tem 1, 2, 3, 4. Vermelha tem 4, 5, 6, 7, 8. Branca tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ficou 8 pintadas e 8 não pintadas. Certo? Calma, Luiz. Atividade 1, está na apostila de vocês. Eu vou apertar pause se tentam resolver. Está ali 5 minutos, mas eu acredito que vocês fazem menos. Eu vou ler junto com vocês. Uma bandeja contém 20 ovos. Quantos ovos há em 1/4 dessa bandeja? Não responda, responda na apostila. Não para mim agora. B. Para fazer 4 pudins, foram usados 3/4 dos ovos dessa bandeja. Quantos ovos foram usados? Vocês respondem aí na apostila. C. E se usarmos apenas 4 ovos, que fração da bandeja isso representa? Pause 3 minutinhos para vocês resolverem. Página 161. Continuando então, Luiz. Seguinte, Luiz. Uma bandeja há 20 ovos. Quantos ovos há em 1/4 dessa bandeja? Boa, como que você fez isso? Perguntou? Então tá bom. Então eu vou mostrar para você 2 maneiras de fazer. Você precisa saber 1/4 de 20 ovos. Uma maneira dela é você fazer isso. Se divide 20 em 4 partes. 20 dividido por 4 dá 5. Aí se multiplica pela quantidade de cima. 5 vezes 1? 5 vezes 1, 5. Então a resposta é 5 ovos. Certo? Outro jeito de resolver é isso aqui, ó. 1/4 de 20 ovos. Você troca o D pela multiplicação. E aí embaixo vem o número 1. 20 inteiros. Quando você coloca o número 1 embaixo é 20 inteiros. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 20, 20. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4, 5. Certo? As 2 maneiras são válidas. Fora outras, né? A pessoa poderia fazer 1 dividido por 4 dá 0, esse é mais difícil. 0,25 multiplicado por 20 vai dar 5. Certo? Regra de 3 também, né?
Como que é? Deixa eu lembrar. Regra de 3. Vai dar muito trabalho. 1 inteiro dá 20. 1/4 dá x. Aí você faz 1/4 vezes 20. E aí vai dar 1 vezes x. 1/4 é 0,25. 0,25 vezes 20 vai dar 5. Complicou mais, né? Esquece. Continuando aqui. A letra B agora. Escolhe alguém, Miguel. O cara é amigão do Mikael. Eu convido o amigo dele, né? E o Dica falou, Mikael, quem que é? Ele olha pro Luiz, já vira pro outro lado. Não chama. Olha, eles têm um acordo, um não chama o outro pra fogueira. Boa. Amigo é amigo, o resto é conversa. Então vamos lá, Cauã. Para fazer 4 pudins, foram usados 3/4 da quantidade de ovos dessa bandeja. Quantos ovos foram usados? 15, muito bom, né? 3/4 de 20 ovos. 3/4 de 20 ovos, você faz o 20 dividido por 4, vai dar 5. Cada quarto é 5. Quantos quartos foi pego? 3. 3 vezes 5, 15. Muito bem. Outro método é aquele da multiplicação, né? Então a gente faz isso aqui, ó. 3/4 de 20 ovos. Troca o D por multiplicação. O 20 é um número inteiro. Para virar fração de inteiro, eu coloco o número embaixo. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 4, 15. Então, muito bom. 15. Nossa, que 5 feio. 15 ovos. Escolhe alguém, Cauã. Olha lá, meu cara, voltou. Eu entendi uma seguinte mensagem aqui. A próxima vez que um de vocês dois chamar o Cauã, ele vai chamar o outro daí. Viu? Então não chame mais o Cauã. Isso que é a mensagem que ele passou para vocês aí. Mikael, se usarmos apenas 4 ovos, que fração da bandeja isso representaria? Quantos ovos tem a bandeja? O inteiro. 20. Quantos ovos ele quer usar? 4. Pronto, chegou na fração. 4 20avos. Dá para simplificar. Bom, você poderia simplificar por quantos, Vitória? Por 4. A Vitória usou uma tática que eu não uso. Quando eu era aluno eu usava. Hoje eu não uso mais. Que eu fiquei preguiçoso. Não é que eu fiquei preguiçoso. Como eu tenho que ensinar um jeito que você não vai errar, vai chegar no mínimo múltiplo, na fração irreduzida, eu não uso mais essa tática. Você pode usar a tática que a Vitória fez. Ela percebeu que o 4 e o 20 são divisores de 4. 4 dividido por 4 dá 1. 20 dividido por 4 dá 5. Como eu dou aula, Vitória, eu tenho que sempre ensinar o aluno a fazer divisão pelos números primos. Que daí não vai ter erro. Opa. Ó, vamos começar. Quem é o primeiro número primo? 2. Dá para dividir. 20 dividido por 2, 4 dividido por 2 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então eu posso falar que é 2 20avos também. Mas ainda posso reduzir de novo. Reduzir de novo por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Cheguei na mesma que você chegou, Vitória. Porém, o seu foi muito mais rápido. Você já percebeu que os dois eram divisíveis por 4. Pode usar essa tática? Pode. Tá? Desde que você já tenha essa habilidade boa de perceber que um número de cima ou de baixo é divisível por um número que não é primo. Quando você não tem essa habilidade muito apurada, usa os números primos, que daí você chega aqui sem erro, tá bom? Então, Quando a pessoa não sabe os números primos, aí melhor em tentativa e erro mesmo. 1/5 é a resposta. Muito bem, vamos ver se acertamos? 5 ovos, 15 ovos, 1/5. Quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Adrielona lá na Aparecida, você acha que vai assistir aula hoje? Adriane? pegar cada Oh, que isso, mulher. cadeirinha, senhor. Vamos lá. A, 5 ovos. B, 15 ovos. C, 4 20avos na forma irredutível.
1/5. Acertamos. Atividade 2. Está na apostila também. Atividade 2, apostila, página 162. Mas ela foi adaptada. Talvez tenha alguma diferença aí de novo. Observe o octógono regular a seguir. Ele é regular. O que quer dizer que ele é regular? Ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos e iguais. Iguais não, congruentes. Vocês dois, qual dos dois vai vir aqui? Estou explicando, vocês estão conversando. Eu vou mudando de lugar conforme. Tira a power ímpar aí, rapidão. Eu vou explicando, vocês já vão tirando power ímpar aí. A. Considerando que... Vai, escolhe um dos dois para vir aqui. Vai, tira power ímpar, rápido. Vou parar, vou apertar pausa aqui e espero vocês resolverem. Considerando o octógono. Considerando que o octógono é regular e está dividido em 8 partes iguais, 3/4 desse polígono equivale a quantas de suas partes? Essa é a pergunta A. B. Utilize um lápis colorido e pinte as partes correspondentes à fração 3/4. E a letra C. E se quisermos dividi-los em 16 partes iguais, o que fazer? 3 minutinhos. Igor, vamos lá então. Ó, o octógono foi dividido em 8 partes iguais. Eu quero 3/4 dessas partes. Quantas partes seria aí? 6. Parabéns. Porque pensa comigo. Se ele é 3/4, eu tenho que fazer o seguinte. Tem várias maneiras de resolver isso. 3/4. E a figura original é dividida em quantas partes iguais? Quantas? 8. Estão conversando aí na turma? Então, sim, senhor. Tá. Então vamos prestar atenção. O Igor acertou. Então, Enzo, me ajuda aqui. O que eu preciso fazer para fazer isso aqui virar uma fração equivalente? Por que eu coloquei 8 aqui, Enzo? Não, por que eu coloquei o 8 ali? Então você não estava conversando sobre esse assunto lá? Oi? Não entendi, Eric. Porque tem 8 partes. Isso, porque a figura original tem quantas partes? 8 partes. E 3/4 deve ser uma fração reduzida de uma fração com oitavos. Então presta atenção. Para esse 4 virar 8, eu tenho que fazer o quê? Multiplicando ou dividindo? Multiplicando por 2. Se eu multipliquei o de baixo por 2, o que eu faço com o de cima? Também multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. Então 6/8 é igual a 3/4. E aí o Igor respondeu corretamente. Preciso pegar, das 8, preciso pegar 6. E eu mesmo vou resolver a B, porque o Igor já resolveu meio caminho aqui. A B é pinte as 3/4. Aí você vai falar, senhor, eu vou pintar os 3/4. Vê se está certo aqui, Mateus. 1, 2, 3. Tá certo? Não, né? Aqui tá o quê? Tem que ser mais 3. Muito bem. O correto é eu fazer o quê? Vou dividir ele aqui, ó. Como eu vou dividir em 4 partes iguais, ficou 4 partes, não ficaram? Eu vou pintar uma parte inteira, mais uma parte inteira, mais uma parte inteira. Então 3/4 equivale a 6/8. Ficou preto, não? Tranquilo? Essa parte? Agora vem uma última pergunta. E aí o Igor escolhe quem vai me ajudar. Quem que vai ajudar? Eric. Aqui é 6 partes. Aqui já estava pintado, né? Mal apaguei.
Eric, e se quisermos dividi-lo em 16 partes iguais, o que eu tenho que fazer? Não faz ideia. Sério mesmo? Então precisa mudar o CDI mesmo, que não é possível que você não faça ideia disso aqui. A imagem foi dividida em 8 partes iguais, eu quero dividir em 16. Oi? Não é pintar, dividir. 16 por 8? Não. Imagina que isso aqui é uma pizza. Um formato hexagonal. Hexagonal não, octogonal. Certo? E aí que tá com 8 pedaços. Só que você não quer 8 pedaços, você quer 16 pedaços. Vou pegar cada parte e vou dividir ao meio. Né? Então eu pego aqui, como que eu divido ao meio? Eu saio daqui e venho até aqui, é isso? Não. Eu vou pegar o ponto médio do lado e vou traçar uma linha até o centro. Ponto médio, uma linha até o centro. O ideal é passar até o outro lado. Boa, né? Travessa. 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 É lógico que com régua fica mais fácil. Vamos ver quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 partes. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, Eric. Lembrando que a gente fez de conta que isso aqui era uma pizza. Quando você dividiu em 16 partes, aumentou a quantidade da pizza? Não, a pizza continua a mesma. O que aconteceu? Aumentou o número de partes, só que cada parte ficou menor. Eu tenho esse costume, vamos supor, quando a gente vai na casa da minha mãe comer pizza, não é 4 pessoas, na casa só 4, então dá para pedir uma pizza, divide em 8 partes, dá para pedir até dois sabores diferentes, né? Porque daí cada um fica com vai ser 8 pedaços, 4 de um sabor, 4 de outro. Aí eu pego 2 sabores, minha filha pega 2 sabores, minha outra filha pega 2 sabores e minha esposa 2 sabores. Agora, quando não tem mais de 4 pessoas, eu peço na pizzaria, por favor, corte em 16 partes. Aí o que acontece? Quando vem, se eu comer um sabor, a minha filha a minha esposa e a Ana Clara outro, a minha mãe não vai poder experimentar aquele sabor. Agora, como foi dividido em 16 partes, tem 8 pedaços daquele sabor, então ela também pode experimentar. É um jeito até mais fácil, né? Se já for em rodízio de pizza, a pizza é dividida em 16 partes, é menorzinho, para todo mundo poder. Senão chega uma pizza numa mesa com 10 pessoas, 8 pessoas comem e 2 ficam sem comer. Então eles colocam pedaços menores mesmo, tá bom? Continuando então, quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Ó, aqui, ó o jeito que eles fizeram aqui, foi diferente do que eu fiz, mas vai chegar na mesma resposta que o Igor. Não sei como que o Igor fez. O Igor fez de cabeça, eu acho. Ah, se juntou, perfeito, um outro método diferente. E aqui seria o seguinte, ó, 3/4 de 8 pedaços, 8 partes. O D vira multiplicação. Quem vem embaixo do 8? Agora o Eric acerta essa. Isso aqui eu lembro que na pandemia quem acertava direto era o Igor, né? Você não fazia aula ao vivo comigo, agora que eu lembrei. É a Júlia que fazia, né, Júlia? Você sabe a resposta. Eu chegava na hora olhava no chat lá, o número inteiro para virar fração, o Igor já colocava 1 antes de eu terminar a frase. Já deixava digitado antes de mandar. Já deixava digitado, eu acho. Quem que vem embaixo é o 1. Daí eu multiplico de cima por cima, de baixo por debaixo. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4. 24 dividido por 4, 6 partes. Tranquilo? A correção da pintura lá, foi pintado 6 partes de um total de 8, que é a mesma coisa que 3/4. E ó, turminha, presta atenção. E se quisermos dividi-lo em 16 partes iguais, olha lá, Eric, faz o risco atravessando, que nem a... Nossa Senhora. E aí lendo, olha para vocês verem, considerando que o octógono foi dividido em 8 partes iguais, tomamos em cada lado um ponto médio que fica bem no meio.
e traçamos um segmento unindo o ponto médio ao centro do octógono, dividindo o octógono em 16 partes iguais, como mostra a figura a seguir. Alguém pode falar assim, mas professor, pensa comigo, ele inteiro é 8/8, certo? Se eu dividir por 2, eu não peguei uma parte e dividi por 2, foi isso ou não? Se eu dividir, por que eu vou pegar o 8 e vou multiplicar por 2? Fez sentido ou não? Então vamos dividir por 2, presta atenção. Vou dividir por 2, certo? Vou dividir por 2. 2 inteiros. Não, esquece, eu vou confundir vocês, deixa quieto. Quando eu divido, eu acabo tendo duas partes menores. Não vou confundir não, até eu vou confundir aqui. Atividade 3, tem na apostila de vocês? Essa eu acho que não tem. Tem? Não. Tem ou não? Tem. Tem. Então vamos fazer juntos já, eu sei que tem. Ah, os seus não tem. Dada a malha quadriculada a seguir, é uma malha de 20 unidades de medida por 5 unidades de medida. Tem 20 colunas e 5 linhas. Se pintarmos a metade dela de amarelo e 3/4 dela de azul, que fração da malha ficaria na cor verde? Lembrando que a mistura do amarelo com o azul, obtemos a cor verde. Só tem uma resposta para isso ou tem mais de uma, será? Vamos ver? Vamos primeiro, metade de amarelo. Como que nós vamos fazer metade aqui? Oi? Tá diferente? Tem 4, 5 e mais diferente que a pergunta. Você divide ela ao meio? Divide ela ao meio. Ao meio seria quantos? Vamos dividir na coluna ou na linha? Pode ser na coluna? Na coluna é mais Na fácil. coluna é melhor. Uma coluna melhor. São 20 colunas, eu vou precisar pegar quantos? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou pintar aqui. Você sobrou 10? Calma lá. Eu vou pintar aqui. Vocês acham que é fácil pintar? É? 10. Então, mas mesmo assim, imagina se eu fosse pintar na mão, na folha sulfite. Pronto. Agora eu vou pintar 3/4 dela de azul. Eita, 3/4 são quantos? O total tem quantos quadradinhos? 20 por 5, 100 quadradinhos. 3/4 de 100. 3 vezes 100, 300. 4 vezes 1, 4. 300 dividido por 4. É 3/5. Obrigado, Igor. O professor Ricardo já ia ficar louco depois procurando onde que achou, onde que errou. 5 vezes 1, 5. 300 dividido por 5. Quantos? 6. Se é 6, não. 60. Se fosse 30 dividido por 5 é 6. Como eu tenho mais um zero, 60 quadradinhos. Então eu vou pintar 60 quadradinhos em que cor mesmo? Azul. Então eu vou começar aqui. 1, 2, 3. Quem vezes 5 dá 60? 12. Então eu tenho que pegar 12 colunas de 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos pintar? Você viu que verde no vermelho fica preto? Que pena que depois que eu solto ele volta a cor normal, né? Mas ficou verde aqui, né? Qual foi a fração que ficou verde? 2 vinteavos mais. Pode ser. Olha a dica que a Vitória deu. Eu não tinha pensado nisso, Vitória.
Vitória, você vai ser uma excelente professora de matemática. Vai sim. Eu ia contar tudo, Vitória. Eu ia falar, tem 100 quadradinhos. E aí eu pegaria quantos verdes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia ter 10 centésimos. 10 centésimos. Simplificando, ficaria 1/10 de verde. Porém, a Vitória fez o quê? As linhas são tudo iguais. Eu tenho 20 linhas, eu tenho 20 colunas, 2 colunas ficaram verde. E aí podia simplificar por 2, né? Ficaria 1/10. Perfeito. 1/10 ficaria verde. Mas ele fala que tem que pintar todas as brancas? Não, né? Então poderia ter uma outra possibilidade aqui. Olha como que poderia ser. Burro, não sei por que eu apaguei o amarelo. Tem hora que eu fico surpreso com a minha inteligência. No caso, com a minha falta de inteligência. Primeiro pinto de que cor mesmo? Amarelo, né? Metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então vamos lá. Quem que tá na gemessão aí? Nossa, eu não. Foi pintar a metade? Foi pintar a metade? Sim ou não? Agora eu vou pintar 12 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas daí vai ficar mais parte. Então poderia ser, se fosse pausar tudo, poderia ser daquele jeito. Mas também poderia ser assim. Que droga, já ficou verde. Não era pra ficar verde logo de cara. Que tristeza. Mas isso não é. Ó. Não vou fazer. Eu desisto. Resumindo, ficaria verde toda essa parte aqui, ó. Ou seja, quantos que poderia ficar verde também? A metade. Então, o máximo que poderia ficar verde, era metade verde. Se eu pintasse amarelo e logo por cima do amarelo eu pintasse o verde. Agora, se eu pintasse de amarelo e pintasse os brancos de verde, só 2 colunas estaria. Então, ele chegaria o máximo a metade e o mínimo a 1/10. Quem é maior? Metade ou 1/10? Quem é maior? Metade ou 1/10? Metade é maior. Que metade vale a mesma coisa que 50% ficaria verde. E 1/10 seria 10%. E aí eu poderia puxar uma coluna para cá. Então eu posso de 10 até 50% da imagem ficar verde. Quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Ó, as duas possibilidades igualzinho eu estava tentando fazer a primeira. Podemos pintar uma cor sobre a outra. Assim, metade da malha quadriculada ficará verde, porque eu pintaria de amarelo até aqui. Aí eu pintaria de azul até aqui, amarelo sobre azul ficaria verde. Isso se eu quisesse pintar o máximo. E se eu quisesse o mínimo, eu pintaria de amarelo até aqui, de azul até aqui. Aqui seria a mistura, ia ficar. Então lá, ou pintar a metade de amarelo e a outra parte de azul, sobrepondo as cores nas quadrículas que faltavam para completar os 3/5 de azul. Assim, 1/10 da malha ficaria verde. Ou seja, pode ficar no máximo 50%, você não vai conseguir mais do que isso, e no mínimo 10%, você não vai conseguir menos que 10% para ficar sem misturar as cores. Tranquilo? E a última aqui. Essa aqui não é difícil também, é legalzinha essa. Discuta com seus colegas, essa é a última mesmo. Discuta com seus colegas a melhor estratégia para fracionar o triângulo ABC em 4 partes iguais. E no seu caderno de anotações, elabore um texto explicando o que vocês discutiram. Então vamos discutir? Então vamos discutir aqui. Como que ficaria? Dividia no meio.
Você acha que é melhor dividir aqui no meio? Daí agora eu dividi a primeira parte, não sei como, mas dividi. Tem que ser 4 partes iguais. Dividi igual. Para eu tentar dividir igual agora aqui, tem que ver qual seria a área. Mas eu não consigo ver só por aqui a área. E se eu fizesse isso, aí eu teria que calcular para ver se as áreas seriam iguais. Tem um jeito mais fácil. Mas se eu falar alguma coisa de meio, esse meio aqui vai usar. Acha o meio aqui no outro canto? Acha o meio aqui no outro canto. E outro meio aqui. E agora? Liga todos? Esse liga com aquele, esse liga com esse e esse liga com esse. É, valeu. Vou tentar. Ah, que eu descobri. Ah, Agora paga. não. Ficou 4 partes iguais? Ficou. Aparentemente é para estar, né? Para dar certeza, eu vou falar o que seria o texto de vocês aí, ó. Eu encontro o meio do segmento AC, eu encontro o meio do segmento AB, não, BC, e encontro o meio do segmento AB. Quando eu acho esses pontos médios, que é o meio, ao ligar todos os pontos médios, eu vou ter 4 triângulos escaleno. Não, desculpe. Equilátero. O que é equilátero? Com todos os lados iguais e com todos os ângulos internos iguais. E com todas as áreas internas iguais, tá? Aí chegaríamos a uma divisão. Que nem alguém falou já hoje ali, acho que foi Vitória. Vitória, eu teria que fazer o cálculo. Mas eu acredito que se eu achar o centro aqui, risco ali e risco aqui, esses 2 triângulos são idênticos. Esses outros 2 são idênticos. Porém, a área desse aqui eu acho que é igual à área desse aqui. Só que eu teria que fazer o cálculo para confirmar para você, tá bom? Então não estaria muito errado não. Mas esse aqui é o que é mais garantido. Quer, Vitória? Dizer eu tudo torto agora? Pagou o meu certo, pá? Gostou do like? Gostou do desenho da Vitória? Deixa o seu... Ah, é? Gostou da aula? Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Tô ficando velho já, cara. Não tá dando mais. Olha lá. Primeiro passo. Em cada lado do triângulo equilátero, obtenha o respectivo ponto médio. Foi achado o ponto médio aqui, ó. Pá, pu e pá. D é o ponto médio do AB, E é o ponto médio do BC, F é o ponto médio do AC. Logo em seguida, trace 3 segmentos de retas unindo os pontos médios D, E, F. Foi unido? Belezinha. Olha lá, correção. Ficou 1/4 no triângulo de cima, 1/4 no triângulo de baixo do lado esquerdo, 1/4 no triângulo de baixo central e 1/4 no triângulo do lado direito inferior. Deu para entender aqui? Tranquilo? Não. Entendeu sem dar? Ou não? Travou, óbvio. Então vamos lá. O que aprendemos na... Quer que eu volte lá mesmo? Você não entendeu mesmo? Não. Ah, bom, então tá bom. O que aprendemos na aula de hoje? Reconhecemos e identificamos o significado de fração com a divisão de um todo em partes iguais. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. E chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.